Olá, tudo bem? Vamos, neste momento, agradecendo a sua presença, compartilharmos uma mensagem do livro O Céu e o Inferno. É realmente esta obra, uma obra extraordinária, e nós trazemos hoje para você um dos inúmeros casos registrados pelo nosso mestre Allan Kardec nessa obra consoladora. Lendo O Céu e o Inferno, você descobrirá que o mundo espiritual é muito real. É para ler, estudar, aprender e praticar. Se você tem o seu livro em mãos aí, abra O Céu e o Inferno, capítulo 2, na parte Espíritos Felizes. Você vai encontrar, dentre outros, escrito assim: Samuel Felipe, nota, este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento, em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isto sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los, como se bem semelhante lhe houvessem feito. Em se tratando de ingratos, dizia: não é assim, porém a eles que se deve lastimar, posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol, que vivem na sombra, das quais o mundo não falam e cujo brilho não se reflete na terra. Aurira, no conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos de moléstia atroz, sendo seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Allan Kardec inquire o espírito com as seguintes questões. Pergunta: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Responde o espírito desencarnado: perfeitamente, conquanto esta recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Pergunta: quereríeis, a bem de nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? Respondeu o espírito desencarnado: de bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulação provei na vida, entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito! Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou, para pagar os últimos traços
das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje, abençoo estas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação, agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Ó vós, que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que este mal me proporciona. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Conquanto sofrestes cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou este sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, ainda deleitoso, me prendia e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse de já ter deixado a terra. Tudo que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto chorando e considerei de mim para mim que me julgavam morto. Quis então desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra e daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, de há muito falecidas e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho em que tais seres por mim velassem. Este estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a este mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material não estava ainda inumado e eu o olhava com piedade, felicitando-me pela separação e pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver enfim desembaraçado, respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de uma longa viagem. Uma coisa me admirou logo: o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente,
como se por efeito de uma penetração fluídica. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorreria de vez em quando à memória. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência, dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez, que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. E ainda bem, não se desvaneciam tais impressões. Já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade desta nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. E é bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus. Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Ah, pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Gozos ambiciosos, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Pergunta Allan Kardec: este mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Resposta do espírito desencarnado: se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros do infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação que de mim guardaram. Assisto às suas diversões e, atraídos por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Esse sofrimento é, ao demais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada onde a dor não existe. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato, então, de os desviarem do mau caminho, e se o consigo, é isso uma felicidade não só para mim, mas para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar: mais um momento de atraso, mas consola-me a ideia de que nada se perde irremessivelmente. Samuel Felipe, espírito desencarnado, conhecido de Kardec, pesquisado no trabalho de organização do livro Céu e Inferno, deixa-nos nessas palavras a certeza daquilo que Paulo dizia, de que nuvens de testemunhas nos observam, nos acompanham, nos auxiliam, dependendo do nosso padrão moral. Atraímos para perto de nós
ou afastamos de nós espíritos de padrão superior ou inferior. Por isso lembramos: diga-me o que tu pensas, e eu direi com quem tu andas. Estudar o Espiritismo, estudar Kardec, para entender Jesus cada vez mais. Muita paz em sua vida, bons estudos, frequente as reuniões que estão ao seu alcance, faça o culto do Evangelho no lar e preparemo-nos por nossa vez para o momento do nosso retorno à pátria espiritual. Deus nos abençoe, nos guarde na sua paz. Até o nosso próximo encontro, Ele quer.